pergunta para iniciar o nosso debate, né? Dentro das dissidências do catolicismo no século XX, né? No caso, a Igreja Palmariana, ela se enquadra dentro dessas dissidências aí. Bom, eu queria que você comentasse o que é a Igreja Palmariana, esse tema super interessante, né? Que você pesquisou no mestrado. Bom, e aí também, com isso, eu queria que você falasse dessa, assim, um aparato geral sobre essa igreja, historicizasse ela e as compreensões que dessa igreja sobre Jesus, sobre Maria, né, a própria Bíblia que eles utilizam, né? Enfim, Sim, faz esse aparato para a gente aí, Pedro. certo. Dentro desse contexto de dissidências do catolicismo romano surgidas no século XX, existe esse grupo espanhol que pode ser considerado rebelde pela maneira como eles conduziram o processo de separação, né, em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma tendência que cresceu, creio eu, no século XX, na segunda metade do século XX, de alguns grupos, principalmente na Europa, por não aceitarem as reformas que a Igreja Católica realizou com o Concílio Ecumênico Vaticano II, já nos anos 60, não é, do século passado. O concílio começou em 62 e terminou em 65. Então, como resultado dele, teve a abertura ao diálogo ecumênico, teve uma série de alterações de matriz doutrinária, por assim dizer, né? E o sinal mais visível dessa mudança foi a liturgia, principalmente o ritual da missa católica, né? Que deixou de ser aquele rito que tinha sido estabelecido lá no século XVI com o Papa Pio V, que era chamada Missa Tridentina, e passou a ser uma missa nova. O próprio documento assinado pelo então Papa Paulo VI é chamado Novus Ordo Missae, quer dizer, a nova ordem da missa, né, que estabeleceu um rito novo que pode ser celebrado nas línguas de cada país, e o altar que antes era em forma de retábulo, né, o sacerdote ficava de frente para o altar e era visto com as costas para os fiéis, agora era uma mesa voltada para a Assembleia. Então isso foi para muita gente um choque, pessoas que tinham grande devoção pelo rito antigo se viram ali perdidas e foram encontrar refúgio nesses grupos cismáticos que só celebravam, e ainda hoje muitos deles só celebram a missa do jeito antigo, em latim. Então, isso é uma diferença, por exemplo, do que aconteceu aqui no Brasil, né, muito antes, ainda na década de 1940, que foi a fundação da Igreja Nacional, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ICAB, que é um cisma feito aqui no Brasil, né? Mas a questão em si foi outra, foi o contrário disso, né? Enquanto esses grupos que surgiram depois queriam reproduzir uma estética e uma doutrina do passado, a ICAB aqui queria avançar, queria deixar esse latim e usar o português, queria que os sacerdotes só fossem celibatários se quisessem ser e pudessem se casar, né? E outra série de questões de cunho político, social também, que envolveram esse cisma. Então, o que aconteceu aqui no Brasil, que criou essa dissidência brasileira da Igreja Católica, que é a ICAB, é diferente do que foi acontecer na Europa depois do Concílio Vaticano II, que aí a tendência era retomar posturas do passado, anteriores ao concílio. Então, em 1968, já depois que o concílio tinha terminado, lá na Andaluzia, na Espanha, um pequeno povoado próximo de Sevilha e próximo da cidade de Utrera, chamado El Palmar de Troia. É uma cidadezinha pequena. Então, lá, em 30 de março de 1968, surgiu a história de que 4 meninas originárias desse lugar estavam brincando num grande terreno
próximo do povoado, a cerca de 1 quilômetro, e iam colher flores para provavelmente adornar um pequeno oratório na casa de uma delas, dedicado à Virgem Maria. Então, nesse momento em que elas estavam lá no terreno, o terreno se chamava Alcapa Rossa. Então, no momento em que elas estavam lá, tiveram a visão sobrenatural, algo amorfo, não é, sem forma definida, que primeiro elas disseram parecer um touro com chifres verdes, depois disseram que parecia a cabeça de um homem enforcado, até que disseram ver um rosto bonito de uma mulher com uma coisa verde em volta e com um pano marrom sobre a cabeça. Marrom, geralmente, é a cor de algumas ordens religiosas, mas associaram à ordem dos carmelitas, né, do Carmelo, que usa hábitos marrons. Então disseram, é a Virgem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. E correram para contar a todo mundo. E aquela região da Espanha é caracterizada por um fervor católico muito profundo, né? Principalmente com a figura de Maria, são muito devotos da Virgem. A Sevilha é considerada a capital mariana da Espanha pela quantidade de santuários dedicados à mãe de Jesus, né? Então, rapidamente, essa história se espalhou por ali e foram chegando pessoas interessadas, outros por curiosidade. De repente, aquele lugar pacato, quase que deserto, virou um mundo movimentado de gente, com um fluxo de peregrinos, quase 4.000 pessoas por dia, vindo ônibus, vindo de carro, para ir lá naquele terreno, ver se viam alguma coisa, ou simplesmente para rezar e tocar lá naquele arbusto, que a Virgem foi vista, segundo as meninas, em cima de um pequeno arbusto do tipo, a espécie lentisco, né, que é um tipo de árvore pequena que pode chegar até 4 metros de altura. Isso lembra, inclusive, a aparição de Maria lá na cidade de Fátima, em Portugal, né, que as 3 crianças disseram ter visto a Virgem Maria em cima de uma azinheira. A azinheira depois ficou imensa, está lá ainda a original, mas no Palmar de Troia é diferente da árvore portuguesa. Os peregrinos cortaram todos os ramos, levando para casa como relíquia, para guardar ou fazer chá, ou seja lá o que foi, e acabou com a árvore. Então, no lugar, eles colocaram a cruz de madeira e lá rezavam e tal. E nesse mesmo ano, isso foi em março, então já depois da metade, em junho, por aí, apareceram 2 curiosos, 2 jovens, entre 23 e 30 anos, chamados Clemente Domingues e Gomes e Manuel Alonso Corrado, que eram amigos e foram até lá por curiosidade. Depois eles passaram a acreditar em tudo aquilo e começaram a frequentar diariamente. Clemente era funcionário de uma companhia de eletricidade, uma empresa que trabalhava em Sevilha. E o Manuel Alonso tinha formação em advocacia, era da província de Extremadura, né, lá da Espanha. Mas a amizade dos dois se intensificou graças a frequentarem o lugar das aparições do Palmar de Troia. Então, em 69, Clemente, que já tinha uma grande identificação com aquele fenômeno, disse que tinha também começado a ver coisas estranhas, formas no céu que pareciam santos, até que um dia caiu em êxtase, perdeu os sentidos, depois falou lá a mensagem que segundo ele teria sido recebida dos santos aparecidos. Isso começou a chamar a atenção das pessoas que frequentavam lá, inclusive os outros videntes, né? Então ele passou a ser mais um dos videntes do lugar do Palmar de Troia, já que aquelas 4 meninas que eu falei no início tinham desaparecido do cenário por medo de represárias, por medo de sofrerem ataques, e porque, sobretudo, os pais, né, proibiram que elas fossem para lá. Então, sumiram, e as que ainda hoje estão vivas não tocam mais nesse assunto, nem aparecem para a imprensa, nem nada. Então, Clemente Domingues, acompanhado do amigo dele, Manuel, foram se organizando para divulgar essas mensagens que ele dizia ouvir e ver dos céus, né? Isso começou a cativar uma série de pessoas que foram se reunindo ali junto dele
acreditando no que ele dizia cada vez mais. Daqui a pouco, ele tinha virado o vidente principal, o mais importante daquele lugar. Então, naquele lugar de aparições, e é assim que eu me refiro na minha dissertação, em que existiam vários focos de manifestações do sagrado, o lugar onde Clemente dizia se comunicar com Jesus Cristo, com a Virgem Maria, São José e tantos santos, passou a ser o lugar principal das aparições. Então, a partir dali, começaram a praticar o lugar e transformar ele num espaço sagrado. Já não era mais lugar das aparições, era o lugar do lentisco, onde ali, já tempos depois, em 72, eles colocaram um altar, né? Entronizaram a imagem de Cristo, do rosto de Jesus Cristo, chamada, que eles chamam de Santa Face. Aqui no Brasil sempre chamam Sagrada Face, mas na Espanha é mais comum que digam Santa Face, né? Santa Face. Então colocaram esse ícone lá, que é uma pintura, uma reprodução do rosto do sudário de Turim, lá da Itália, que para muitos católicos é a verdadeira representação de Cristo, porque Cristo teria sido enrolado, o Cristo morto foi enrolado naqueles panos, e o sangue e os fluidos corporais deixaram aquela silhueta que é ele mesmo, a imagem real dele. E junto desse ícone que foi entronizado lá no Palmar, também colocaram a imagem de Nossa Senhora do Carmo, uma estátua da Virgem Maria no lugar mais alto. Então ali eles rezavam, faziam pequenas procissões e tal. Isso já né, entrando a década de 1970. Então, em 1975, depois de já ter conquistado um número imenso de seguidores, o Clemente disse que Jesus Cristo e a Virgem pediram a ele para fundar uma nova ordem religiosa, que seria a junção de todas as ordens que já existiram no catolicismo. E essa ordem ia livrar a Igreja das supostas heresias que o Concílio Vaticano II tinha introduzido nela, né? E como a Ordem do Carmelo, a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem do Carmo, que é o nome oficial, né? Os carmelitas na Igreja Católica, são muito antigos, né? A tradição diz que eles têm mais de 1000 anos, inclusive. Então, a Clemente decidiu dar à ordem o nome de Carmelitas da Santa Face, em homenagem à imagem, não é, do rosto de Jesus que havia sido entronizada lá no terreno das aparições. E todos os adeptos passaram a usar um grande escapulário, assim como se fosse um crachá, né, com a medalha da Santa Face. Então, muitas fotos do próprio Clemente, ele ainda era bem jovem, em êxtase, se vê esse escapulário no pescoço, e das pessoas em volta também, que compravam e tal, e se ajudando a própria ordem com recursos financeiros. Inclusive, esses recursos financeiros levaram eles a comprar esse grande terreno, né? Numa das aparições, sabendo da presença de uma senhora muito rica, que era baronesa ainda da época do regime franquista na Espanha, ele disse num de seus êxtases que a Virgem tinha indicado que ali havia uma alma caridosa que ia dar uma contribuição necessária para a continuação da ordem. Então receberam, na época a moeda espanhola ela era a peseta, né? Então receberam 16 milhões de pesetas. Eu creio que isso em euro pode chegar até, não sei precisar a conversão exata para os tempos atuais, mas eu creio que está num valor acima de 2 milhões de euros, creio eu. É uma quantia muito alta, tanto para hoje quanto para a época. Então compraram esse terreno, começaram a construir um muro de 4 metros, cercaram tudo com um portão imenso de ferro, e agora só entrava lá quem acreditasse na palavra do senhor Clemente. Quem não acreditasse, fora. E aí separaram, né? Aí eles começaram a se separar mesmo. Agora quem ia para lá era dos carmelitas da Santa Face, ou pessoas que iam conhecer para futuramente se tornar membros dessa ordem.
mas ainda como católicos romanos, né, tradicionalistas, acreditando que o então Papa Paulo VI era o verdadeiro Papa e vigário de Cristo, né, usando os termos católicos. Isso em 75 ainda. A compra do terreno tinha sido um pouco antes. E lá começaram, dentro do terreno, então, com a ajuda dos fiéis, a construir uma igreja, um santuário mariano, que a princípio seria uma igreja grande, né, para abrigar os fiéis, celebrar as missas e tal, mas que depois virou uma basílica, que seria a sede mundial, e ainda hoje é a sede mundial dessa igreja palmariana. Em 76, em janeiro, o Clemente e o Manuel Alonso foram ordenados, né, padres, por um arcebispo de origem vietnamita que também tinha se desentendido com essas reformas do concílio e só rezava as missas tridentinas em latim. Então ele estava fazendo um giro, né, uma viagem ali pela Europa e passou pela Espanha. Então eles, sabendo disso, se mobilizaram, pediram permissão a esse bispo para ir lá e convenceram ao bispo a ordenar eles padres. Então, no dia 1º de janeiro de 76, esse bispo, chamado Pierre Martin Nodintuc, que era uma figura interessante porque tinha uma importância considerável no país de origem dele, né? Ele era irmão do então presidente Ngo Dinh Diem, do Vietnã do Sul, né? O lado capitalista do Vietnã, antes da unificação como um estado só socialista, né? Que é o Vietnã que existe ainda hoje, unificado sobre um regime marxista-leninista. Então, esse bispo Tuque ordenou Clemente e Manuel Alonso e mais outros religiosos da Ordem dos Carmelitas da Santa Face e permaneceu lá no Palmar de Troia. Então, houve outro êxtase de Clemente e ele disse: agora Cristo e Maria e N santos estão dizendo aqui que, além de padre, nós precisamos ser bispos para dar continuidade a essa obra e nós mesmos ordenarmos mais gente. Aí o bispo disse: tudo bem, eu faço. Então, em 11 de janeiro de 76, elevou eles ao bispado, né? Fez a cerimônia de sagração episcopal, também lá no altar do lugar das aparições. Então, Clemente e Manuel Alonso, os precursores da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, agora eram bispos sem mandato apostólico, ou seja, sem autorização do Vaticano, do Papa, porque um sacerdote católico, para se tornar bispo, é por indicação e permissão do Papa, né? Ele diz que ele faz uma carta em que ele eleva aquele sacerdote ao episcopado e ele pode aceitar ou não, mas quando aceita, o outro bispo que preside o ato de sagração faz, mas em consentimento com o Vaticano, diferente do que eles fizeram lá, que foi sem consentimento do Vaticano. Então foram todos excomungados. O bispo ordenante e os ordenados, todos excomungados. Então, a partir daí, já começou a primeira fase do rompimento dessa instituição religiosa, que já não era reconhecida, nunca foi, né? Inclusive, as autoridades eclesiásticas de Sevilha, o próprio arcebispo de Sevilha, à época, orientou muitos fiéis a não irem lá nesse povoado, nem participarem de nada celebrado por eles, porque era duvidoso, era estranho, e eles estavam muito empolgados com essa história de serem padres e bispos, né? Parecia, segundo esse arcebispo de Sevilha, um interesse mais pessoal do que pastoral. Mas aconteceu. Então, nesse mesmo ano em que eles foram ordenados em janeiro, então em maio, o Clemente e o seu séquito saíram em missão ao País Basco. Só que aconteceu algo que não foi bom para o fundador da ordem, né? O carro em que eles vinham, em um determinado momento lá na rodovia, capotou e bateu, se eu não me engano, numa árvore. E nesse acidente, o vidro, né, a parte frontal do carro, explodiu em vários estilhaços e foram direto nos olhos de Clemente, perfuraram
e ele ficou completamente cego. Teve, inclusive, que ter os olhos extraídos numa cirurgia, que foi perda total. Mas continuou vivo e, apesar do trauma e dos problemas pessoais que a cegueira causou, ele não desistiu, continuou à frente do movimento, inclusive celebrando as missas, mesmo cego, mas fazia todo o ritual sem problema. E começou a adicionar o problema da cegueira às mensagens dele, né? Pedia nos sermões que rezassem por ele, que para que a Virgem devolvesse a vista a ele, e que aquilo não era um castigo, mas era uma aprovação de Deus para mostrar que a missão dos religiosos do Palmar de Troia estava no caminho correto, né? E assim foram crescendo e levando essa mensagem deles para outros países, inclusive aqui para a América do Sul, onde nós estamos, né? Eles chegaram primeiro à Colômbia, lá em Bogotá. Então, numa das missões deles na Colômbia, isso já 2 anos depois desse acidente, em 1978, eles estavam lá na Colômbia, o então bispo Clemente Domingues, o bispo Manuel Alonso, seu braço direito, que inclusive o único vidente era o Clemente, Manuel Alonso era a segunda pessoa que administrava as finanças da ordem e tal, registrava, era vamos dizer, o gerente da organização. Então, em agosto de 78, eles estavam lá na Colômbia. E no dia 6 de agosto, o então Papa Paulo VI, que já tinha quase 81 anos de idade, morreu. Paulo VI tinha ido a Castel Gandolfo se tratar dos seus problemas de saúde, mas lá não resistiu e morreu na tarde do dia 6 de agosto. Então a notícia começou a ser divulgada, né, no rádio e nas TVs da época. E o Clemente, que estava lá na Colômbia, soube disso. Então foram rezar uma missa lá na casa da Ordem dos Carmelitas que eles tinham na Colômbia, foram rezar pelo Papa morto e o Clemente caiu em êxtase nessa missa. Inclusive há fotos disso e vídeos no site da Igreja Palmariana. Depois eu vou falar sobre essa questão do site, das mídias deles. E aí, quando voltou à sua consciência normal, ele foi transmitir a mensagem do êxtase e aí disse: Jesus veio até mim agora acompanhado dos apóstolos Pedro e Paulo e me coroou Papa. A igreja agora continua sob o meu comando. Eu sou o Papa verdadeiro, com o nome de Gregório XVII. O último Papa Gregório na Igreja Católica Romana foi Gregório XVI, lá no início do século XIX, se eu não estiver enganado. Então, o Clemente colocou Gregório XVII, né, para mostrar essa continuidade. E aí, pronto, os membros da ordem acreditaram nisso e ele, quando regressou à Espanha, já no mesmo mês, chegou lá no dia 15 de agosto, então teve toda uma cerimônia de recepção e de coroação papal, colocaram a tiara na cabeça dele, né, a coroa tríplice do papado, que é o símbolo do poder temporal dos papas, que caiu em desuso na Igreja Católica Romana, né, o último papa que usou a coroa foi o próprio Paulo VI, usou na cerimônia de coroação em poucas liturgias depois, até que ele mesmo decidiu vender essa coroa para angariar fundos para obras de caridade. Então, Clemente Domingues, como Gregório XVII, foi coroado com o símbolo antigo do papado, né, a tiara papal. E aí, nesse dia, a partir do 6 de agosto, foi quando houve o cisma que definiu realmente a existência dessa nova religião, né? A Igreja Católica Apostólica e Palmariana, não mais romana, porque, segundo o próprio vidente fundador, a sede do papado foi transferida para o pequeno povoado de El Palmar de Troia, onde houve essas aparições aí, e agora eles eram os católicos verdadeiros, iam continuar a igreja lá, naquele lugar desértico, meio escondido do mundo. E assim surgiu essa religião, que diz ser o catolicismo autêntico, mas quando a gente estuda sua estrutura e sua doutrina, vê todas essas divergências aí.
Sim, Pedro. Poxa, muito interessante, cara, muito interessante. Eu queria que você brevemente falasse, pela questão do tempo, né, sobre assim as concepções da igreja acerca de juízo. A gente conversava isso, né, e eu achei muito interessante. A concepção da igreja acerca de juízo, a Bíblia que a igreja utiliza, né, que eles criaram um novo texto, né, e Sim, aí e também sobre Jesus, sobre Maria. Fala sobre isso rapidamente, Pedro. é. A doutrina da Igreja Palmariana está bem explicada. Eu vou mostrar esse livro aqui, ó, Catecismo Palmariano de Grau Superior. Isso é uma versão antiga que eu consegui. Ela está em português, inclusive, que era destinada ao público dos países de língua portuguesa, notadamente aqui o próprio Brasil, né? A doutrina cristã começa aqui. Então, nessa obra aqui, eles têm bem explicado tudo que eles creem e professam. Então, na página 24, eu vou colocar aqui, é onde fala sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Pode ver que tem um capítulo só chamado Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles, em tópicos numerados, eles colocam, né? Quem é Cristo? Né? Iniciam dizendo, das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se fez homem como segunda pessoa, o Filho de Deus eterno, o Verbo divino. E dão datas específicas, inclusive, né? Que isso também está na Bíblia deles. A Igreja Católica Romana celebra o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, mas como comemoração, né? Foi um dia selecionado para comemorar isso, porque 25 de dezembro era nos calendários de muitas religiões politeístas da própria Roma e daquela região que o Império dominou, era o nascimento de uma série de deuses, né? Do Deus Sol, se eu não me engano, de Mitra também. Então, se para substituir essas divindades por Jesus Cristo, se colocou 25 de dezembro para comemorar. Mas a Igreja Palmariana coloca como se realmente Cristo tivesse nascido em 25 de dezembro. Né? Então, eles dizem, a encarnação do Verbo Divino foi em Nazaré da Galiléia no dia 25, aliás, Cristo nasceu em Belém de Judá no dia 25 de dezembro do ano 5199 da criação do mundo, ou zero da era cristã. Quer dizer, colocam a datas específicas para colocar, aliás, para definir o nascimento e morte do Deus. Assim como Cristo, para eles, nasceu em 25 de dezembro, ele morreu em 25 de março do ano 33, né, da era cristã. Então, Cristo, sendo Deus para a Igreja Palmariana, ele é co-criador do universo, ele é Verbo divino encarnado, mas com a série de atributos específicos que geralmente os catecismos da Igreja Católica Romana não discorrem tanto assim, né? Porque buscam passagens da Escritura canônica para provar, né? E aí citam as Escrituras, mas a Igreja Palmariana aboliu a Bíblia cristã e criou sua própria versão das Escrituras, chamada História Sagrada ou Santa Bíblia. Eu tenho um exemplar aqui original, né? História Sagrada ou Santa Bíblia Palmariana. Aqui é o quinto tomo dessa obra, desse texto. É um texto bem grande, né? A História Sagrada ou Santa Bíblia Palmariana, que a princípio queria ser, segundo o Papa Clemente, o fundador dessa igreja, Gregório XVII, queria ser uma correção da Bíblia canônica para evitar interpretações erradas de hereges e protestantes usando o que ele mesmo disse, né? Só que, na verdade, criaram outro texto totalmente diferente. Então, adicionaram a isso episódios da vida de Cristo que sequer nos evangelhos apócrifos se ouviu falar, ou a própria Virgem Maria adicionaram atributos especiais, e todos com datas específicas, né, de nascimento, de morte. E além da narrativa dos livros tradicionais, começando lá do Gênesis até o Apocalipse, eles adicionaram também a história de todos os seus papas como complemento dessa Bíblia. Então, na verdade, se criou outro texto, né?
E aqui eu consegui esse exemplar, mas tem muito mais do que isso. Pedro, mostra um pouquinho mais para trás. Acaba. História Sagrada ou Santa, está em espanhol. Ok. História Sagrada ou Santa Bíblia Palmariana. Mas tem outros. Então é isso, né? Eles tentando, talvez, corrigir, entre aspas, o catolicismo, criaram outro catolicismo, né? Tem, Mesmo se declarando. Sim, tem algumas perguntas aqui que eu acho que vai encaixar nessa discussão, né? Vou pode pegar mandar. a primeira pergunta, só um instante, viu, Pedro? Certo. Vai lá atrás aqui. Eu vou começar pela pergunta da Thales Maia, né? Pergunta assim: não entendi. É uma divisão do catolicismo romano ou é uma nova religião? Os dois, né? É uma divisão porque é um cisma, né? Eles saíram do catolicismo romano e quando saíram, eles reorganizaram a doutrina e a liturgia e viraram outra religião. Então, apesar deles se declararem a Igreja Católica verdadeira, eles não são romanos, eles são palmarianos, né? É outro sistema de crenças, com aparência de catolicismo romano. O Vladimir, o Pedro, ele pergunta assim, né? Que aí a pergunta está mais situada sobre o começo da tua fala, né? Quando você explica a questão das aparições, né? Que serviram, que foram o início ali para o surgimento do que iria se tornar a Igreja Palmariana, né? Todos os fenômenos recebem explicação científica. Como definir o real do histerismo? As pesquisas sobre o tema dão algum parecer? É um outro Sim. mérito aí, né? Mas pronto, o que você pode falar Isso sobre isso? aí, né? Existiram e ainda existem pessoas que presenciaram o começo do movimento lá em 60, 70 e que escreveram obras, inclusive estudiosos de assuntos paranormais, parapsicologia e também estudiosos da própria psiquiatria e psicologia que tentaram colocar essas manifestações do videntes como algo questionável, né? Ah, olhando não para a experiência religiosa, mas para a experiência humana. Então, na visão de muitos deles, era histeria, era fanatismo misturado com emoções e tal. Mas aos olhos dos crentes foi real e aos olhos de nós historiadores é algo que não se discute, né? Porque a experiência daquele que crê, do homem religioso, usando a linguagem de Eliade, é algo que não cabe questionar. Isso aí, para quem acredita, é real e pronto. Então, nós vamos estudar os acontecimentos históricos decorrentes dessa experiência primordial de sagrado. Então, olhando para essa instituição, eu posso dizer, pode sim ter havido pessoas que inventaram ou exageraram ali, né, no momento de êxtase, de euforia, mas para quem crê naquilo é real, foram mensagens não só ouvidas, mas vistas pelo fundador. Ele viu, né? Isso, perfeito, perfeito. Pedro, esse tema, né, as dissidências do catolicismo romano, ele assim, eu acho ele muito interessante, né? Como você bem citou, a Igreja Palmariana, ela não é a única, historicamente, né, a romper com o catolicismo romano, né, não é a única, tanto no século XX como em vários períodos da história, né? Como a gente sabe muito bem, o primeiro cisma ali no século XI, mas você tem a Reforma Protestante, você tem, enfim, né? Mas eu acho um debate muito interessante essa questão, porque por vezes, né? E a tua pesquisa é uma demonstração disso. Por vezes, assim, uma certa argumentação, claro, ela é baseada numa religiosidade, numa tentativa de argumentação em prol da religião, né? Também baseada em certa ignorância, né? Um desconhecimento acerca desses temas. Costuma sempre apontar assim, não houve dissidentes do catolicismo romano, né? A igreja nunca rompeu. O catolicismo romano é um. Nunca houve um rompimento, nunca surgiu uma outra igreja que saiu dele, a não ser a da Reforma Protestante.
né? Se no caso a reforma do século XVI. Só que essa pesquisa é uma demonstração, né? E todos os cismas que ocorreram no século XX são uma demonstração clara que não é assim, não acontece assim, né? O processo de cisma, de rompimento, ele é quase inerente às instituições, né? E a gente discutia isso. A igreja é uma instituição, toda igreja é uma instituição, né? Sim. É quase inerente o rompimento, né? Se ela não rompeu drasticamente, por vezes dentro dela ela está rompida, mas há amarras ali, tentativas de manter ela junta, né? Para que não ocorra um cisma, uma separação. E como a gente discutiu, inclusive, com o professor Laí, né, na nossa primeira live, né? A questão do cisma, ele tem tem lá seus muitos pontos positivos, né? Que é a questão da liberdade religiosa, de eu poder expressar a minha religião, né? As várias maneiras de expressar a fé em Cristo, de expressar o culto ao Cristo, né? E eu poder ter a chance de fundar o meu segmento religioso como bem me apraz, né? E isso é totalmente positivo. Em outros momentos, conforme a gente mesmo discutia, né, quando há uma tentativa de dissidência, né, de rompimento, quando se discorda daquilo que foi estabelecido e tenta se dividir, ao quê? É taxado de herege e é perseguido. Não é isso? Então você vê aí que, assim, você tem no caso a CAP, aqui no Brasil, né, que é uma igreja católica brasileira, não é isso, Pedro? Sim. Igreja Católica Brasileira, enfim. Você tem cismas, eles ocorrem constantemente. Não é isso, Pedro? Sim. Sim, a questão das divisões, né? A igreja, o catolicismo romano sempre teve essa pretensão de dizer que é o cristianismo original, que veio lá das catacumbas, né? Se apropriando do termo católicos, do grego, né? Quer dizer universal, que é os cristãos primitivos, muitos deles, aliás. Mas, na verdade, a gente vê que, apesar do catolicismo, em sua vertente romana, ter permanecido unido como um bloco monolítico por muito tempo, depois dessas divisões todas, ele passou a se fragmentar ainda mais. Então você vê a tendência que, como você disse lá no cisma do Oriente, né, 1053, já foi um primeiro rompimento, as comunidades de Constantinopla e da região ali oriental passaram a ter sua hierarquia, o patriarca, seus ritos, né, em grego, a divina liturgia e outros. E aqui no Ocidente, com Roma, ainda permaneceu a unidade, mas depois foram, né, a própria reforma protestante, depois o rompimento da Igreja da Inglaterra, depois no século XIX, os bispos que não aceitaram a infalibilidade papal, com Pio IX, romperam e criaram as igrejas veterocatólicas, né? E por aí vai. E aí o século XX foi a confirmação dessas tendências. O Concílio Vaticano II provocou mais rupturas. E dentro dessas, outras rupturas, né? A própria Igreja Palmariana, depois, grupos de bispos que saíram ou foram expulsos, alguns deles fundaram suas próprias comunidades religiosas, mesclando liturgia católica com palmariana e por aí vai. Você citou o caso ontem, né, de um bispo na África. Como é que foi essa história mesmo? É porque nos anos 2000, o Papa Clemente, ele alegou que um grupo de bispos e freiras estava conspirando contra ele, talvez até tentando matá-lo. Depois isso foi colocado como loucura da cabeça dele. Então expulsou todos eles. A maioria foi viver sua vida e constituiu família. Outros não, outros continuaram sacerdotes e fundaram suas comunidades. Então lá na Nigéria, um bispo, eu tomei conhecimento disso muito recentemente, ele tem uma capela em que ele celebra ainda as liturgias, inclusive no altar da capela tem as imagens de culto palmariano, né? A Virgem do Palmar e o São José junto com a imagem de Cristo. Mas ele faz uma missa tridentina, né? O rito romano, mas misturado com canta músicas palmarianas, em partes da missa faz orações palmarianas. Ficou uma coisa híbrida ali, mas ele não se declara palmariano, só que a gente vê o link, né? A influência da antiga instituição onde ele foi
formado e ordenado padre e bispo. Ou seja, cismas durante toda a história do cristianismo, né? Sim, Um cisma, igreja palmariana surge um outro cisma, alguém separa a sua própria igreja, né? E para você ver como acontece, né? Isso é super interessante. Inclusive, a Acabe, né, há pouco tempo, houve um cisma na Acabe, não é isso? Aí cabe aqui, né? Teve o É Icabe, desligamento né, do Pedro? ICAB, Igreja Obrigado. Católica Apostólica Brasileira. Teve o desligamento da Ordem dos Missionários de São Carlos, que é uma organização fundada aqui no Nordeste, e eles hoje são autônomos e estão ligados à Igreja Católica Romana Antiga, que é outra vertente, né, se eu não me engano, eles têm uma sede nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado. Então, tudo isso contribui para a gente ver esse panorama de diversidade de instituições cristãs, católicas, né, que aparentam ser uma coisa só, mas não são. Mais perguntas? Estou vendo aqui. Tem alguns comentários aqui, vou depois mencionar. Pedro, outra questão sobre a tua pesquisa ainda, né? A questão das fontes, da documentação. Como você fez para ter acesso a essa documentação? Porque é uma igreja espanhola, né? Como você fez uma pesquisa pioneira, você é o primeiro a pesquisar isso no Brasil, né? Como é que você fez para realizar essa pesquisa, para ter acesso a essa documentação? Que tipo de documentação você usou na sua dissertação de mestrado? Comente sobre isso, Pedro. Certo. As fontes, a princípio, eu encontrei num sebo virtual, um ano antes de iniciar. Eu já tinha curiosidade, então comprei esses livros, alguns dos que eu mostrei aqui na tela, que são originais, estavam num sebo virtual do Rio de Janeiro, porque lá ainda hoje existe uma capela deles, embora num espaço menor. Então, eu acredito que quando a igreja, o espaço maior que eles tinham, colapsou com o abandono de fiéis, alguns textos foram parar nesses locais de venda e foram vendidos para sebo ou dado a alguém que se desfez. Então, eu consegui, a princípio, essas obras autênticas. E aí, em 2017, um historiador sueco lançou um livro, um estudo, resultado de quase 20 anos de pesquisa, que me ajudou muito. Então, formaram os alicerces da minha, tanto referencial às fontes, né, como referencial teórico, e me deram base para escrever o projeto e a própria dissertação. Depois eu conheci pessoas lá da Espanha, inclusive ex-fiéis e ex-bispos, que me ajudaram com muitas fotografias, muitos depoimentos. Um escritor espanhol chamado Moisés Garrido me enviou uma documentação valiosa. Depois, outro ex-bispo de nome Damaso e outro chamado Antônio Maria, que são os nomes religiosos deles, que já saíram dessa igreja, mas hoje levam a vida normal, trabalham, são pais de família, inclusive. Mas tem muitos arquivos ainda e me cederam esses arquivos. E outras pessoas lá da Andaluzia que visitaram ou conhecem e me passaram depoimentos interessantes para acrescentar. Então, a dissertação foi, com o tempo, crescendo com a quantidade de fontes que eu fui recebendo, principalmente imagéticas. Minha dissertação tem muitas fotos justamente para mostrar esse universo aí, esse mundo oculto que agora começou a se abrir para os curiosos e estão aí. Pedro, hoje, como é que está a situação da igreja, né? Você também conversava comigo que houve presença da igreja aqui no Brasil, não é isso? Sim. Quem é o Papa hoje da igreja? Comente também um pouco sobre a construção do templo, né? Fala um pouco sobre isso, Pedro. O templo sede, como eu falei no início, né, começou a ser construído já a partir do final da década de 1970, quando eles compraram o terreno, né? Então ali foram edificados uma nave com torre, depois o templo ficou ainda maior, mais bem elaborado. É uma catedral bem grande, de 3.200 metros quadrados. Tem 12 torres de 40 metros, com as estátuas de mármore de alguns santos. E dentro, altares barrocos, com pinturas a ouro e
né, imagens de santo barroco, imagens de roca, de vestir, né, as três imagens principais de cultos, que são a da Virgem, de São José e Santa Teresa, são imagens de vestir, né, para cada ocasião do ano vestem uma roupa com a cor específica do dia e saem em procissão. Então ela chama muita atenção, tanto pelo exterior quanto por dentro, o investimento em arte sacra que eles fizeram. Então, além dessa igreja, eles hoje ainda estão em 21 países, né? Aqui no Brasil eles tiveram 9 capelas, a mais próxima aqui no Nordeste era em Sergipe, mas foram entrando em colapso, né? Pedro, Inclusive pelos escândalos em que só um a minuto aqui, instituição se... Pedro. Sim, Pedro, consegue me escutar? Consegue me sim, ouvir? consigo. Deixa eu só. O áudio aqui para mim falhou. Espera aí que eu vou sair rapidinho e você me aceita, certo? Certo. Ok? Um instante, viu? Eu não sei, não sei se eu consigo sair ainda, Pedro. Sim, então, como eu ia dizendo, em 9 localidades do Brasil eles estavam presentes, né? No Sudeste, no Centro-Oeste e aqui no Nordeste. Hoje só restam 3 capelas, uma no Rio de Janeiro, outra no interior de São Paulo e outra em Curitiba, no Paraná. Pedro, vou fazer mais uma pergunta aqui para você, tá? Que vai ter a ver, inclusive, com um comentário de uma. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas dá para a gente terminar a live assim, certo? Ok. Bem, tem um comentário aqui do Marinho, né? Marinho, alguma coisa assim, né? E ele faz um comentário que vai bater com outra pergunta que eu queria fazer, né? A Igreja Palmariana foi mencionada no livro A Origem, do Dan Brown, como sendo uma seita de malucos fanáticos que querem dominar o mundo e aprontam todas, sendo a vilã do livro. Como isso foi visto, né? E aí, pronto, eu queria, não sei se é novo isso para mim, não sabia disso, né? Eu queria que você comentasse acerca disso. E, dentre isso, a questão da vídeo sobre o que há de livro, reprodução sobre essa igreja, né? Livros, o que já foi, o que há disponível acerca dessa religião, Pedro. Certo. A questão de Dan Brown é que ele, nesse livro A Origem, ele cita os palmarianos como exemplo, né, de realmente como se fossem malucos e extremistas, que em parte são, né? Inclusive pela concepção de alguns santos que eles têm, né? Canonizaram o ex-ditador da Espanha, Francisco Franco, canonizaram Cristóvão Colombo, né? Uma série de personagens aí, e eles creem que um dia realmente vão dominar o mundo num estado teocrático militar chamado Sacro Império Hispânico Palmariano. Só que Dan Brown, ele usou muito mais informações de internet, assim, muito caricatas e menos verídicas, não é? Então, esse livro é muito mais uma caricatura do que baseado em informações reais. E de material disponível, agora, finalmente, minha dissertação foi publicada, então ela está no repositório da UFRN, também está no academia.edu, né, aquele site de divulgação de trabalhos científicos, academia.edu, e também outros artigos meus que vão sair aí nos canais de alguns eventos acadêmicos que eu estou ainda produzindo, também para revistas. Futuramente quero transformar em livro, acrescentando mais informações à minha pesquisa, mas de vídeos, o que se encontra predominantemente são produções do exterior, né, da própria Espanha ou da Irlanda, dos Estados Unidos, e agora, de dezembro de 2018 para cá, os palmarianos criaram um site e um canal do YouTube, então lá eles compartilham vídeos religiosos que podem ver algumas cerimônias do atual Papa, né? O atual Papa é um sacerdote suíço, ele usa o nome Pedro III, então se pode ver o Papa atual lá presidindo os ritos, né? Aquela suntuosidade toda. Mas eu, para o meu trabalho, tive acesso, inclusive, a vídeos antigos, de 20 anos atrás, em que o próprio fundador aparece, né, celebrando as missas. É muito interessante. Isso aí, no outro momento, eu vou divulgar, inclusive já no nosso canal
do Cristos Históricos que a gente vai ativar no YouTube, eu quero já iniciar mostrando um pequeno vídeo com algumas dessas fontes aí, para a gente já ter uma produção brasileira, né, no YouTube. Mas de conhecimento acadêmico, tem agora o meu livro, minha dissertação, e por aí, quem pesquisar em espanhol e inglês vai encontrar também trabalhos. Pedro, assim que você concluir, acena para mim, tá bom? Tranquilo? Concluído. Tá. Concluído? Ok. Eu não sei se você comentou, né? Houve esse problema aqui no finalzinho da live, mas eu queria que você falasse um pouco, divulgasse a questão dos materiais, da dissertação, como fazer para encontrar, né? A gente tem várias postagens sobre a Igreja Palmariana que você escreveu, né? Aqui no Cristos Históricos, no Instagram. Temos também material no blog do Cristos, né? Comenta um pouco sobre isso, Pedro, para a gente encerrar aqui. Era realmente o que eu vinha dizendo, né? De material acadêmico. Agora tem um primeiro artigo que está disponível no Google, quem quiser colocar Igreja Palmariana e Espaço Sagrado. Então lá tem um artigo do evento da AMPU Nacional, Associação Nacional de História, que foi realizado em Recife no ano passado. Eu escrevi sobre a missa da Igreja Palmariana e a análise completa está no capítulo 2 da minha dissertação, em que eu falo dessa nova liturgia deles. A dissertação está disponível, como eu tinha falado, no repositório digital da UFRN. É a primeira da lista porque foi a mais recente publicada, né? No futuro vão vir as outras dos que defenderam depois de mim. E é isso. Então, já planejo, né, transformar em livro esse trabalho com a adição de novas informações que eu já consegui e continuar escrevendo sobre, inclusive no nosso canal do Cristos, que vai estrear no YouTube, a gente também por lá, não só colocar essa live junto com a dos outros professores, mas vamos também fazer vídeos nossos, você e eu, né, sobre os nossos temas, e eu vou continuar falando sobre os palmarianos. Bom, queria agradecer os últimos 20 segundos, né? Agradecer ao pessoal pela presença aqui na live. Certo, Pedro? Muito obrigado Eu que agradeço. pela noite de hoje, né? Por ter falado um pouco sobre esse tema. Acompanhe as outras postagens, pessoal, sobre as lives que virão, ok? Pedro, muito obrigado. Até mais, pessoal. Uma ótima noite.